Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje nós iremos trabalhar com o princípio da boa-fé objetiva. Nós já estudamos diversos princípios que regem os contratos. E agora nós vamos trabalhar com a boa-fé objetiva. Deixei para falar da boa-fé objetiva devido ao fato, desse princípio ser mais extenso e demandar uma maior atenção e um maior tempo. Bom, o que nós podemos falar sobre a boa-fé, o princípio da boa-fé objetiva? Primeiramente, é importante salientar, ressaltar, que o Código Civil, em diversas passagens, em diversos momentos, ele vai tratar da boa-fé. E ele trata da boa-fé de uma maneira genérica. Ele não distingue a boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva. Ele sempre fala em boa-fé. E aí, cabe a gente distinguir uma boa-fé da outra. A boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é a boa-fé desconhecimento. É a boa-fé ignorância. Na boa-fé subjetiva, a pessoa desconhece, ignora os vícios que a coisa tem. Essa boa-fé ganha ganha destaque, quando estudamos, dentro dos direito das coisas, posse e propriedade. Lá nós estudamos, por exemplo, o possuidor de boa-fé. Essa boa-fé é a denominada de boa-fé subjetiva. É a boa-fé desconhecimento. A pessoa, o possuidor de boa-fé, é aquele que desconhece os vícios da posse. Essa é a ideia. Agora veja, além da boa-fé subjetiva, nós temos a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela é analisada, a boa-fé objetiva é analisada, sobretudo, principalmente, nas relações contratuais. Então, tanto na responsabilidade civil contratual, quanto na responsabilidade civil extracontratual, que é a responsabilidade aquiliana, nós analisamos boa-fé. Mas veja, nós vamos nos ater à boa-fé objetiva na relação contratual, que é o objeto do nosso estudo. E veja, a boa-fé objetiva é a boa-fé conduta, é a boa-fé comportamento. Sempre que as partes manifestam suas vontades, a necessidade dessas partes manterem essa vontade inicialmente manifestada durante todo o período contratual. Ela não pode mudar de comportamento, porque isso frustra as justas expectativas que foram criadas pela outra parte. Esta é a ideia da boa-fé objetiva. E veja que a boa-fé objetiva é um princípio, e sendo um princípio, é uma norma. A boa-fé objetiva, portanto, vincula, as partes têm o dever de agir conforme a boa-fé objetiva. Conforme a boa-fé objetiva. A finalidade da boa-fé objetiva é flexibilizar o sistema, e permitir ao magistrado, ao juiz, dar uma solução adequada ao caso concreto. A boa-fé objetiva, ela se extrai de um princípio que é o princípio da eticidade. O princípio da eticidade é um princípio norteador do Código Civil. É um princípio norteador do Código Civil ao lado dos princípios da socialidade e da operabilidade. Então, esses seriam basicamente os três princípios norteadores do Código Civil. Socialidade, que nós já estudamos quando falamos sobre a função social do contrato. Princípio da eticidade, aqui ganha relevância na análise da boa-fé objetiva. E o princípio da operabilidade. Bom, sendo a boa-fé objetiva um princípio,
pode-se exigir diferentes padrões de comportamento, diferentes standards, né? A boa-fé objetiva, ela vai ser analisada durante todo o momento, né? Ou seja, na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. Na fase pré-contratual, que é aquela fase de estudo de viabilidade, né, sobre o negócio, sobre o contrato, sobre se é ou não conveniente celebrar o contrato, nessa fase chamada de negociações preliminares, fase de pontuação, né? Aqui é a fase do estudo de viabilidade do negócio, de conveniência do negócio. Essa é a fase pré-contratual. E já na fase pré-contratual, é necessário que as partes ajam conforme a boa-fé objetiva. Isso porque, já nesse momento, as partes já manifestam vontade, exteriorizam condutas, comportamentos, criando para a outra parte justas expectativas que não podem ser frustradas, não podem ser quebradas. Essa é a ideia, né? E veja que, uma vez frustrada a boa-fé, essa justa expectativa na fase pré-contratual, né, há o dever de indenizar, porque a parte aqui pratica ato ilícito. A parte aqui pratica ato ilícito. Aqui, a parte terá que reparar o dano, né, pelos danos causados pela negociação frustrada. Mas veja, na fase pré-contratual, o dever de indenizar decorrente da quebra da boa-fé objetiva decorre da responsabilidade civil extracontratual, também chamada de responsabilidade civil aquiliana. Porque aqui ainda não existe o contrato. Não existe contrato. Nós estamos ainda nas fases de tratativas. O segundo momento é a fase contratual. Na fase contratual, a boa-fé objetiva ganha um maior destaque, né? É aqui onde a gente, de fato, vai aplicar, né, na maioria das vezes, a boa-fé objetiva. Aqui nós estamos na fase, né, na fase de cumprimento do contrato. É o momento em que mais aparece, né, a boa-fé objetiva. Na fase, né, de cumprimento do contrato, as partes, os contratantes, têm a obrigação, né, de cumprir aquilo que está no contrato. Então, veja, ela tem o dever de cumprir aquilo que está no contrato, então aquela obrigação, né, principal, né, gerada, né, por força do contrato. Mas além dessa obrigação que decorre do contrato, de cumprir aquilo que foi convencionado, há também, né, o dever, né, há um dever das partes que são chamados de deveres laterais, de deveres anexos. Esses deveres anexos laterais, e por que são chamados de deveres laterais? Porque eles estão ao lado da obrigação principal. Da obrigação, né, principal, que foi aquela fruto, né, da vontade das partes. Esses deveres anexos, né, desses deveres anexos, nós extraímos, por exemplo, o dever de lealdade, o dever de proteção, o dever de informação, né, e outros deveres, né? Bom, além disso, nós temos a boa-fé objetiva num terceiro momento, que é o momento pós-contratual. Veja, mesmo depois, né, de extinto o contrato, a boa-fé objetiva se mantém, né? Há necessidade agora de se proteger, né, a questão relacionada, né, aos efeitos que esse contrato produz
mesmo depois de extinto. Veja, um exemplo de boa-fé, necessidade de boa-fé objetiva, né, aplicação da boa-fé objetiva na fase pós-contratual. É o dever que o empregado tem de manter sigilo, né, profissional. Esse dever que o empregado tem de manter o sigilo profissional decorre de um dever que é o dever de lealdade. O empregado deve ser fiel, né, ao compromisso que ele assumiu. Ao compromisso que ele assumiu. Né? Um compromisso de quê? De manter o sigilo profissional que já existia na fase contratual e que deve continuar, né, sendo mantido na fase pós-contratual. Na fase pós-contratual. Bom, vamos trabalhar ainda dentro da boa-fé objetiva com as funções da boa-fé objetiva. Basicamente, a boa-fé objetiva cumpre 3 funções. A função interpretativa, a função controle e a função integrativa. Então, função interpretativa, função controle e função integrativa. Comecemos então com a análise da função interpretativa. Nós já estudamos em outro vídeo que existe uma regra principal, uma regra de ouro, que serve para a interpretação de todos os contratos, que é a regra de boa-fé objetiva. A regra da boa-fé objetiva. Ela serve para a interpretação dos contratos. E vimos que nós temos outras regras de interpretação, né, que são regras pontuais. São regras que podem ou não ser aplicadas, vai depender do caso. Né? Então, vamos trabalhar agora com a regra principal, a regra de ouro sobre interpretação de contrato. Essas sim, devem ser aplicadas em todas as relações contratuais. Bom, o que nós temos? Tudo parte do artigo 113 do Código Civil, que traz essa regra principal, essa regra de ouro sobre interpretação, que diz: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Veja que o artigo 113 do Código Civil consagra a teoria da confiança. Veja, o juiz, quando vai analisar as cláusulas do contrato, ele não vai estar muito preocupado com a vontade da parte, né? E nem com a manifestação dessa vontade. Então, mais do que isso, o que o juiz vai se preocupar não é muito com a questão relacionada à literalidade do contrato, né? E nem com a reserva mental. O que o juiz vai se preocupar, né, ele vai se ater, na verdade, não é com isso. Ele vai aplicar a teoria da confiança que baseia a boa-fé objetiva. Veja, o artigo 113 do Código Civil, que diz: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, adotou a teoria da confiança. Isso porque interpretar um contrato com base na boa-fé objetiva significa sair do texto, daquilo que está escrito, e ir para o contexto. Logicamente que primeiro o juiz tem que analisar as cláusulas do contrato. O juiz tem que analisar aquilo que está escrito no contrato. Então, o juiz primeiro começa a interpretação de um contrato com base naquilo que está escrito. Né? Então, ele parte do texto. Né? Ele parte do texto para se chegar ao contexto. E aí, o juiz vai ter que analisar 2 contextos. Primeiro, um contexto interno. O contexto interno diz respeito às partes contratantes. Ou seja, quem são as partes envolvidas na relação contratual. E isso é importante. Porque, veja, a depender da parte envolvida no contrato, nós teremos determinados padrões de comportamento exigidos.
Se nós temos, por exemplo, dois empresários bem-sucedidos, né, ou pessoas, né, mais esclarecidas, vai se exigir dessa pessoa um certo padrão de comportamento. Diferentemente, né, quando um contrato é celebrado por uma pessoa, né, simples, lá do campo, né, que trabalha no campo, né, na zona rural, nesse caso aqui, o padrão que se exige de comportamento dessa pessoa é outro. Então, os standards, os padrões de comportamento diferem de acordo com as partes envolvidas na relação contratual. Isso é chamado de contexto. Isso é chamado de contexto interno. Além do contexto interno, o juiz vai analisar, né, o contexto externo, o chamado contexto situacional. O que é um contexto situacional? É um contexto local, localizado. Esse contexto situacional é o quê? Nada mais é do que o uso e o costume. É o uso e o costume. Veja, o juiz não deve desconsiderar os usos e os costumes do local. Os usos e os costumes do local, e aí nós poderíamos dizer aí um direito consuetudinário, serve para o juiz, né, determinar certo padrão de comportamento. O juiz, então, vai analisar, né, os costumes, né, as práticas daquela região para se extrair dali certos padrões de comportamento. Isso é chamado de contexto situacional. Vamos trabalhar com a segunda função da boa-fé objetiva, que é a função controle. É a função controle. Veja, o que nós podemos falar sobre a função controle? Pela função controle, a boa-fé objetiva vai conseguir servir como um marco divisor. Até que momento as partes agiram de maneira legítima e a partir de que momento houve excesso, a partir de que momento houve abuso do direito, a partir de que momento houve, portanto, um direito ilegítimo, o exercício ilegítimo do direito. Então, essa é a ideia da função controle, por isso que é chamada de controle. A ideia é justamente a boa-fé objetiva servir como um controle, né, para se determinar, né, até que momento as partes se comportaram, né, de maneira legítima. E a partir de que momento esse comportamento da parte se tornou abusivo, né, excessivo. E aqui, né, na função controle, ganha destaque o Instituto do Abuso do Direito, do artigo 187 do Código Civil. Veja, então, que a boa-fé vai servir de limite ao exercício do direito, evitando abuso do direito. O abuso do direito, né, está previsto no artigo 187 do Código Civil e configura um ato ilícito, o que gera responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Menezes de Cordeiro classificou as condutas abusivas em diversas espécies. Então, nós temos várias condutas abusivas segundo a visão de Menezes de Cordeiro. Ele vai tratar da venire contra factum própria, ele vai tratar da suppressio, da surressio, do duty to mitigate de loss, do tucoque e do inadimplemento mínimo, também chamado de teoria do adimplemento substancial, também conhecido como substantive performance. E aí, veja, vamos começar então com a primeira conduta abusiva classificada por Menezes de Cordeiro, ainda aqui dentro da função controle da boa-fé objetiva. Venire contra facto próprio significa agir contra uma conduta anterior.
É aquela ideia, nós temos duas condutas sucessivas, só que essas condutas sucessivas são incompatíveis entre si. Então aqui a pessoa primeiro age de uma forma e depois ela age de uma forma totalmente diferente, né? Que é totalmente incompatível com a primeira conduta e que isso acaba frustrando as justas expectativas da outra parte. Acaba, né, quebrando certos padrões de comportamento. Essa é a ideia. Então aqui eu tenho duas condutas sucessivas e incompatíveis entre si. A venire contra facto próprio está baseado no princípio da confiança. Isso porque o segundo ato praticado pela pessoa gera quebra de confiança depositada com base no primeiro ato, na primeira conduta. Então veja, pela venire contra facto próprio, pela venire contra facto próprio, que é o comportamento contraditório, a pessoa não pode, por exemplo, desdizer o que disse. O que é desdizer o que disse? Ele diz uma coisa e depois ele retira aquilo que ele falou. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Isso aí quebra, esse tipo de comportamento quebra confiança, o dever de confiança. E veja, havendo real contradição entre dois comportamentos, né, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, né, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior. Então veja, eu não posso dar eficácia à conduta posterior se antes eu pratiquei uma conduta e essas condutas são incompatíveis entre si. Agora, a doutrina vai trazer os requisitos necessários para a configuração do venire contra facto próprio. Primeiro requisito: existência de uma conduta anterior, relevante e eficaz. Segundo requisito, né, seria a contradição existente entre essas duas condutas, né, no exercício do direito subjetivo. Terceiro, identidade de sujeitos. E quarto, tem que haver um dano, ou no mínimo, um potencial dano que decorreu justamente deste comportamento contraditório, que decorreu justamente desta contradição. Bom, além disso, nós temos, né, uma segunda conduta abusiva, segundo Menezes de Cordeiro, que é a chamada suppressio, que do alemão nós temos aqui o Verwirkung, não sei pronunciar, Verwirkung, é a suppressio. O que é suppressio? É supressão de um direito. Veja, se a pessoa tem um direito, mas ela simplesmente deixa de exercer esse direito, isso vai fazer com que crie para a outra parte, né, justas expectativas de que ele pode agir daquela maneira. Que a pessoa está, de uma certa maneira, abrindo mão desse direito. Essa é a ideia da suppressio. Então, o não exercício de um direito de uma parte cria para a outra a aquisição do direito, que é o que nós vamos estudar, a chamada surrexio, né? A surrexio é o contrário, é o surgimento do direito. É o surgimento do direito. Então, a surrexio é o inverso da suppressio. Enquanto a surrexio significa o surgimento de um direito, a suppressio significa a supressão desse direito, a perda do direito. Nós temos um caso aqui, né, um dispositivo legal, que deixa muito claro a questão envolvendo a suppressio, a supressão do direito, que trata do pagamento. O artigo 330 do Código Civil diz o seguinte: o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, se existe uma forma para se efetuar o pagamento, isso está previsto no contrato, e o devedor sempre pagou de uma forma, né, que não aquela prevista no contrato,
depois de um certo tempo, cria para essa pessoa a justa expectativa de que ela pode, né, pagar daquela forma, de que ela pode pagar daquela forma. Bom, além disso, né, nós temos, já falamos da suppressio, que é do alemão Verwirkung, e a suppressio, que do alemão se pronuncia Erwirkung. Erwirkung. Temos também uma outra conduta abusiva extraída aí com base na doutrina de Menezes de Cordeiro, que seria o duty to mitigate the loss. Duty to mitigate the loss significa dever de mitigar, de diminuir o prejuízo. Veja, o titular de um direito, que é o credor, deve, sempre que possível, atuar para minimizar, para diminuir o âmbito de extensão do dano, mitigando, assim, a gravidade da situação do devedor. É a ideia de que, sempre que possível, o credor deve agir de maneira a atenuar, a diminuir, a mitigar os prejuízos do devedor. Os prejuízos do devedor. Emílio Betti já reconhecia, né, a existência de uma crise de cooperação entre as partes na relação jurídica obrigacional. Na relação jurídica obrigacional. Então veja que pelo duty to mitigate the loss, né, por essa conduta abusiva, né, nós extraímos aqui a violação do dever de cooperação. A ideia de que o credor deve cooperar com o devedor. Não é porque o devedor, né, deve para o credor que o credor deve, né, praticar atos visando agravar a situação do devedor. Pelo contrário, ele tem que cooperar com o devedor, né, facilitando, permitindo que o devedor cumpra, né, com a sua obrigação, né, com a prestação, que é o comportamento devido do devedor. Então, essa é a ideia. Além disso, nós temos uma outra conduta abusiva, que é o tucoque. Tucoque significa tu também. Significa tu também. No tucoque, tu também, a pessoa, né, que viola uma regra jurídica, ela não pode invocar a mesma regra para se beneficiar em seu favor. Essa é a ideia do tucoque. A pessoa que viola uma regra jurídica não pode invocar essa mesma regra para se favorecer, para se beneficiar, né? Então, a pessoa não pode usar o próprio comportamento ilícito a seu favor. Então, por exemplo, no prédio, né, um dos condôminos reclama que o outro, né, condômino tem um cachorro que late muito. Só que ele também tem um cachorro que late muito. Então, veja, ele não pode fazer esse tipo de reclamação, né, se ele mesmo viola as normas condominiais. Se, por exemplo, lá no condomínio houver menção de que não pode haver animais fazendo barulho, etc. Então, nesse caso, haveria uma conduta abusiva, um abuso do direito pelo tucoque, né? E, além disso, nós temos, né, uma outra conduta abusiva que decorre aqui do inadimplemento mínimo. É a teoria do adimplemento substancial, também conhecido como substantive performance. Veja, quando o devedor já cumpriu quase que a totalidade da obrigação, não pode mais o credor pretender resolver esse contrato, desfazer o contrato. Resolver significa colocar as partes ao status quo ante, ao estado que elas se encontravam no momento da celebração, antes do momento da celebração do contrato. Essa é a ideia de resolução do contrato. Mas veja, se o devedor já cumpriu quase que a totalidade da obrigação, seria desproporcional, né, extinguir esse contrato, né? A ideia aqui é que agora, como o devedor já cumpriu quase que a totalidade da obrigação, só cabe ao credor buscar o quê?
o cumprimento da obrigação, a execução, né, dessa obrigação. Ele não pode, então, a partir daqui, pretender resolver, desfazer a relação jurídica contratual. Além disso, nós temos uma terceira função que decorre da boa-fé objetiva, que é a função interpretativa. Função interpretativa. A função interpretativa não, a função integrativa. Nós já falamos sobre a interpretativa. Na função integrativa, a ideia é o quê? É que a boa-fé objetiva serve para integrar a relação obrigacional, trazendo o quê? Deveres. São chamados deveres anexos, os deveres laterais, deveres instrumentais decorrentes da boa-fé objetiva. Decorrentes da boa-fé objetiva. A violação da boa-fé objetiva leva o quê? Ao direito à indenização. E, em certos casos, vai permitir o desfazimento, né, do contrato. Veja que, com base na função integrativa, nós temos dois deveres. Aquele que decorre da obrigação, o cumprimento da prestação, que pode ser uma prestação principal ou uma prestação acessória. Então, aqui nós temos um dever que decorre, né, essa prestação que decorre da relação obrigacional, mas nós temos ao lado deste dever, né, de cumprir com a prestação, de acordo com aquilo que foi acordado pelas partes, né, no momento da celebração do contrato, há também um segundo dever que integra esse primeiro, que é o dever, né, lateral, o dever anexo, né, dentro da função integrativa da boa-fé objetiva. E quais são esses deveres anexos? Quais são esses deveres laterais de conduta? Trata-se do dever de informação, dever de proteção, dever de confiança, dever de probidade, dever, né, de cooperação entre as partes. Veja, esses deveres devem ser observados pelas partes, né, no contrato. As partes não só devem cumprir exatamente aquilo que elas convencionaram no contrato, de acordo com aquilo que está previsto no contrato, nas cláusulas contratuais, mas existem outros deveres que não estão escritos, mas que decorrem da boa-fé objetiva, né? São os chamados deveres laterais. São laterais justamente porque atuam ao lado do dever prestacional, né, de cumprir com a prestação. A prestação, como já falamos inúmeras vezes, nada mais é do que o comportamento devido do devedor. Então, com isso, nós falamos sobre as três funções da boa-fé objetiva. Função interpretativa, artigo 113 do Código Civil, função controle e a função integrativa. Dentro da função controle, ganha destaque a análise do abuso do direito, né? E aí nós temos várias condutas consideradas abusivas, como o TUCOC, Duty to Mitigate the Loss, Suppresso, Surrécio, Venire contra factum próprio, inadimplemento mínimo, também chamada de teoria do adimplemento substancial, e temos a função integrativa, e aqui o foco é para a análise dos deveres laterais de conduta, dever de informação, dever de proteção, dever de cooperação.